Olá pessoal, meu nome é Enzo Carvalho. E eu sou a Caroline Novaes, Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. de Peoplecast. E hoje o papo é sobre um tema que está mudando a forma como as empresas lidam com pessoas, inovação e cultura. E esse tema é o RH Ágil. Para conversarmos sobre esse tema tão importante, trouxemos aqui a Nanda, nossa convidada especial da Tirolês. Ela vem com muita experiência explicar pra gente um pouquinho sobre esse tema muito importante. Ela que é psicóloga, atua na área de recursos humanos e pessoas e culturas dentro da empresa Tirolês. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre como é importante o RH Ágil dentro da empresa, com os colaboradores e como isso vem mudando o ramo das empresas também. E assim iniciamos a nossa entrevista com a nossa convidada de hoje. Ananda, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, o seu nome, de onde você é, o que você faz. Bom, vamos lá. Boa noite. Obrigada, Enzo. Obrigada, Carol. Eu sou a Nanda, eu trabalho, como você acabou de dizer, sou psicóloga de formação. Trabalho no setor de pessoas e cultura da Tirolês, um laticínio, que nasceu aqui em Tiros, Minas Gerais. Mas eu não sou de Minas, eu sou do interior de São Paulo. Nasci numa cidadezinha pequena chamada Guararapes e me formei numa cidade próxima que se chama Lins, que é um polo, na verdade é uma cidade universitária. E aí me formei lá e a Tirolês estava ali, Porém, eu comecei a fazer um processo seletivo lá e tive a oportunidade de vir para Tiros, Minas Gerais, onde nasceu. E aceitei o desafio, na época ainda era consultora de RH, fiz um estágio, na verdade, como estagiária de psicologia organizacional, e aí criei um projeto, fiz um diagnóstico organizacional dessa empresa, e com isso veio a oportunidade de ser consultora de RH e implantar um RH nessa empresa. Mas aí eu decidi por vir para uma empresa onde tinha uma estrutura maior, quando eu recebi a oportunidade, claro, para que eu pudesse me desenvolver e desenvolver também as minhas habilidades e aptidões como analista a princípio, para depois realmente sentir aquela segurança para desenvolver um trabalho talvez autônomo. Sim. Acho que é isso. Muito obrigada. Então, o termo RH tem ganhado muita força ultimamente nas empresas, Está sendo muito comentado, muito falado. Na prática, o que isso significa, agilidade dentro da área de recursos humanos? Tem algum exemplo prático? Como é que seria no dia a dia? Como são as atividades? Como que realmente os colaboradores estariam presentes, dentro do RH ágil? Quais indicadores que apontam isso? Sim, o RH ágil, o maior desafio dele é exatamente esse, a entrega com agilidade, assertividade e o impacto na vida das pessoas, ter as pessoas no centro nem sempre é a coisa mais ágil, porque quando nós falamos de seres humanos, nós falamos de complexidade. E justamente por isso o RH é o lugar mais estratégico hoje da empresa, Ele saiu do lugar operacional, onde ele precisa só entregar, algumas coisas, então o cliente interno chega com um pedido, e aí você precisa só entregar aquilo, e aí o RH sai desse papel com agilidade e de forma estratégica para entrar nas decisões estratégicas e co-criar as necessidades da organização, pensando nas pessoas como centro. Acho que sim, a agilidade ela não vem ganhando espaço só dentro do RH, mas falando como um todo, a agilidade é uma necessidade hoje do mundo onde a gente vive, Hoje a agilidade ela é cobrada em todas as áreas, dentro da indústria, dentro das empresas, enfim. E o RH ele se torna o centro disso, Porque a entrega do RH ela faz com que tudo funcione dentro da empresa. Então o RH saiu de um papel onde ele tinha um trabalho e um foco operacional em si, e aí ele vem para um lugar estratégico atualmente. E para ser estratégico, a agilidade é um ponto importantíssimo. Junto com isso, não fugindo muito da pergunta, mas assim, junto com isso, com essas transformações de agilidade, nós temos vários pontos onde mudaram a atuação, mudamos a atuação do RH dentro das organizações. Então, para a agilidade ser aplicada dentro do recursos humanos hoje, é necessário primeiro, quando a gente pensa em agilidade, a gente pensa em resposta rápida, em entrega um pouco mais rápida, mas não só na velocidade, mas de uma forma mais assertiva. E o RH não faz isso sozinho. Então, se tornar uma parte estratégica do negócio significa que você precisa interagir com todas as áreas da organização. E a agilidade vem exatamente disso, do feedback do cliente, que às vezes é o colaborador ali dentro, do feedback do gestor e da gestão, porque ele que vai trazer a necessidade a princípio,
O gestor traz, né, a necessidade dele dentro da organização. Quem é impactado diretamente com a necessidade da gestão é o colaborador, que é o cliente direto do RH. E se nós olharmos apenas para a agilidade, nós vamos impactar a vida de muitas pessoas dentro da organização, se não formos assertivos e só rápido. Né? Um exemplo disso, nós podemos usar um exemplo muito claro, que é recrutamento e seleção, que é a atração de pessoas, né? O gestor, às vezes, ele precisa da entrega. E para entregar, ele precisa de pessoas. Então, ele vem e, para ele precisa de alguém rápido e que esteja disponível naquele momento. E nem sempre trazer alguém de forma rápida vai impactar aquela equipe de uma forma ágil e assertiva. Porque se você traz qualquer mão de obra naquele momento, você corre o risco de desestruturar a equipe e perder uma mão de obra e pessoas importantes para o processo. Então, além da questão da agilidade, ela não passa apenas pela velocidade da entrega, mas ela vem com a assertividade daquilo. O feedback, ele é o centro de tudo e não é só de uma pessoa. Né? Quando a gente fala de feedback, a gente não está falando só de construção, só de desenvolvimento de pessoas. Nós estamos falando de feedbacks da entrega que o RH faz hoje. Né? Então, o RH precisa entregar de forma ágil, assertiva, de uma forma a impactar positivamente a vida, né? Da gestão, das pessoas e da comunidade. Porque nós estamos impactando a vida dessas pessoas, da família delas e da comunidade onde a organização vai estar inserida. Isso é muito importante. E junto com isso, a partir das decisões estratégicas, nós precisamos de indicadores para poder mensurar essa agilidade. Né? E de que forma nós fazemos isso? Hoje eu atuo numa empresa onde eu tenho uma atuação generalista, então eu não tenho uma atuação totalmente voltada para uma atividade só, e isso faz com que nós tenhamos indicadores para toda entrega. Para quê? Para não perder, né, a qualidade e também conseguir entregar essa agilidade. Um exemplo disso, por exemplo, em atrações e seleção. Um dos nossos indicadores é o nosso SLA. Né? O SLA nada mais é do que o tempo que você leva para fechar uma vaga. Esse indicador, ele passa por qual momento, né? Se eu fechar a vaga em 2 minutos, eu estou entregando muito? Não. Né? Em 2 dias? Não. Pelo contrário, eu preciso de um equilíbrio e uma constância. E além disso, para medir a qualidade desse recrutamento, não apenas em tempo, nós temos um outro indicador, que é o indicador de experiência do recrutamento. O que é isso? Quantos colaboradores, dentro de um tempo médio de SLA, nós contratamos e eles permaneceram após o tempo de experiência. Então, eu consigo medir quantitativamente e qualitativamente o que foi essa experiência, tanto do colaborador em si, onde ele permanece nesse recrutamento, e do recrutador, onde ele entrega com agilidade aquela entrega. Isso para muitas outras coisas, né? Seja da parte operacional até da parte estratégica, um treinamento, desenvolvimento e assim por diante. Muito bom. Pensando nesse pensamento rápido, ágil que você falou, já vem a próxima pergunta. Então, Ananda, a cultura organizacional costuma ser um grande desafio. O que você acha que deve ser feito para as empresas conseguirem mudar esse posicionamento e ajudarem com que as equipes e os líderes mudem o pensamento e consigam adotarem um pensamento mais ágil para não ficar apenas no discurso, para realmente essa mudança acontecer? Olha, quando nós falamos de cultura, primeiro que é um desafio muito grande, né? Porque a empresa às vezes implanta, né, uma cultura onde ela ainda não ouviu as suas pessoas. Onde eu estou inserida hoje é um privilégio assim para mim, e eu olho isso com muito bons olhos. Existe uma cultura muito forte, mas nós estamos falando de uma organização muito grande e eu estou inserida onde essa organização nasceu. Isso significa que nós temos pessoas ali que fazem parte da construção dessa cultura, e isso é muito mais fácil. Mas, por outro lado, quando nós falamos de cultura, nós falamos de comportamento. E o comportamento das pessoas, né, é aderir à cultura e se comportar de acordo com o que a cultura organizacional exige no ambiente de trabalho e não só no momento da atividade, traz o desafio das pessoas realmente aderirem àquilo, né, e não só entenderem como algo que está escrito num papel. Né? A cultura organizacional ela é feita dos valores, da conduta ética e não somente disso, mas de forma prática dentro da organização como um todo, né? Como as pessoas vão se comportar ali dentro.
Hoje eu acredito que envolver as pessoas, o engajamento das pessoas, faz tudo ser muito diferente quando nós falamos de cultura, né? Recentemente, por exemplo, vou usar um exemplo que faz parte da minha realidade, nós estamos passando por um momento onde a empresa saiu de um momento onde era uma empresa familiar e agora vem se profissionalizando, né? Foi trazido um CEO para ter decisões mais estratégicas. Junto com isso, a cultura passou, né, com o tempo, atrelado a isso, ela mudou. Nós temos gerações novas, pensamento do que é o trabalho de uma forma muito nova, as pessoas olham para o trabalho de uma forma diferente, não é mais só uma obrigação. Viver bem, estar bem no trabalho hoje é uma obrigação que a organização tem de proporcionar para as pessoas, só que nós não conseguimos fazer com que as pessoas acolham, né, a ideia da organização com a cultura organizacional se nós não engajarmos a todos. Então, junto com isso, nós passamos por algumas mudanças de cultura organizacional, mas para isso não bastava que nós sentássemos em uma mesa, reuníssemos pessoas estratégicas ali do negócio e disséssemos assim, não, isso faz sentido. Então, para isso, nós criamos um trabalho muito bacana, inclusive, que foram oficinas que estavam ligadas hierarquicamente a alguns níveis. Então, por exemplo, precisamos olhar para a cultura de uma forma crítica. Nós não estamos vivendo aquilo que era valor a princípio. Então, basicamente, se nós não estamos vivendo isso, precisamos ouvir as pessoas. Então, primeiro, ouvir o colaborador. Depois, nós precisamos ouvir diretamente, né, a liderança, ouvir a alta liderança e também precisamos ouvir quem está aqui atrás da mesa, né, o RH em si. Como é visto aquilo, né? O RH ele não pode ser um ditador de regras ou valores dentro da cultura organizacional. Quando a gente tenta trazer algo pronto, isso não vai funcionar quando nós falamos de liderança, principalmente, e mais ainda, né, com os colaboradores, com as pessoas da organização. Por quê? Em toda e qualquer atividade que nós fazemos, não só no RH e não só no trabalho, para que aquilo dê certo, o que é necessário, né? Hoje é uma palavra muito famosa dentro das organizações e dentro da rede social, né, que é o famoso engajamento, né? Então, o colaborador, ele precisa estar engajado e o papel do RH é exatamente esse, né? Engajar a liderança para aquilo que nós queremos fazer, para desenvolver o colaborador e que nós queremos talvez propor para que a cultura mude, esteja atrelada com o desenvolvimento não só do colaborador, mas de gerações, de mudanças que nós estamos tendo hoje no mundo como um todo. E a liderança, né, abraçar isso de uma forma a ver o valor que vai agregar à sua equipe. O que eu vou ganhar? O líder, ele pensa muito nisso, né? Eu vou ganhar, às vezes ele pensa muito no papel muito de produtividade, né? Quanto tempo eu vou ganhar na minha produtividade, né? Qual a agilidade que eu vou ganhar, como nós temos agora há pouco, né? Então, assim, às vezes mostrar, né, o valor agregado da coisa, né? Talvez você vai diminuir um tempo, né? Aumentar um tempo na sua produtividade, porém você vai ganhar na experiência que esse colaborador tem, né? Talvez você vai ganhar no tempo que você vai ter de retenção daquela pessoa e à disposição. O colaborador estar bem, isso faz com que qualquer ideia que o RH proponha dê certo. O RH não faz nada sozinho. No fim das contas, o nosso papel é engajar a organização para alcançar os objetivos. E só assim as pessoas e a liderança vão conseguir desenvolver um trabalho onde elas se sintam bem. Agora vamos para uma pergunta para a gente encerrar. Nosso chat ao vivo. Olhando para os próximos anos, quais competências você acredita que serão indispensáveis para os profissionais de RH que querem se manter relevantes em um mundo tão ágil e digital? Eu entendo que, primeiro que atualmente já estão sendo necessárias essas competências. O papel operacional do RH, ele realmente está com os dias contados, isso é bom em alguns pontos, né? É ruim para outras pessoas que talvez não se atualizaram aí, mas o operacional do RH, nós estamos num mundo, né, onde nós temos IA, nós temos ferramentas digitais que vão realmente poupar o tempo do RH em se prender atrás da mesa e da pilha de papéis, né? Então nós estamos vivendo um momento onde nós vamos poder olhar de forma estratégica para aquilo. E uma das competências, né, algumas das competências que eu entendo é ser uma pessoa analítica e crítica, né, que normalmente faz parte do perfil do profissional de RH, né, que não atua somente como operacional. A criticidade, né, o não
aceitar a primeira resposta, seja ela o sim ou não da liderança, do colaborador ou da organização, como a resposta final, entender que preciso de uma criticidade e eu posso ter caminhos diferentes, sem dúvida nenhuma, vai fazer com que o profissional de RH tenha esse diferencial e seja diferente no mercado. Então, a comunicação, para engajar as pessoas, o engajamento e entrega com certeza, a agilidade, como nós falamos algumas vezes aqui, e não mais e não menos importante, a criticidade e o perfil analítico para verificar realmente, para conseguir olhar de uma forma holística para as pessoas, para o processo e sem perder essa essência do RH, de cuidar das pessoas, mas não é aquele cuidado maternal, é um cuidado que precisa funcionar e ser estratégico para a organização, para as pessoas, para o colaborador na vida dele. Então, Ananda, muito obrigada pela sua participação, por ter vindo até aqui, e espero que essa entrevista e as suas palavras nos ajude a entender um pouco sobre o RH ágil e ajude as pessoas que estão assistindo também a esclarecer um pouco essa ideia, entender melhor sobre como funciona esse processo e essa agilidade, essa inovação, essa diferença de RH. Porque não é um RH tradicional, é um RH diferente. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço, Enzo, agradeço Carol, agradeço a produção, Foi um prazer. Desejo para vocês aí, que vocês possam ver um pouco mais de perto, Claro que é um breve momento, mas que vocês possam experimentar esse RH ágil, Nós estamos de portas abertas na empresa e eu como profissional estou à disposição para vocês, tá bom? E é isso. Muito obrigada, gente. A gente que agradece.